ABC Trade Show. Oferecimento Crisol Plásticos de Engenharia. Boa noite, pessoal. O programa ABC Trade Show desta semana traz a segunda parte da cobertura especial da Bet Educar, que aconteceu no Transamérica Expo. Pessoal, continuamos nesse especial da Bet Educar e vocês sabem que, além de apresentar, eu também sou professor e dei aula por muito tempo na universidade, e eu sempre falava de um aspecto muito importante, que era o ambiente da sala de aula, né? A gente fala muito das tecnologias, metodologias de ensino, sistemas de ensino, mas a gente vai falar agora sobre ambiente. Eu estou com a Roberta e com a Dani. Já vou deixar por que eu não estou falando o nome delas completo para vocês, que são da SUM. Tudo bom, Roberta? Tudo bom, Dani? Tudo bem, e você? Tudo certo. Vocês vão entender a pegadinha que elas fizeram comigo. Roberta, como é seu sobrenome? Roberta Irachek. E aí a Dani ficou com inveja. E Dani, qual é o seu sobrenome? Niederauer. Niederauer. Esse é mais fácil, mas é alemão. A gente vai colocar essa sopa de letrinhas aí para você ver. Mas elas são da SUM. SUM? Acertei? SUM. Que fala de ambiente. Gente, fala um pouquinho do que é a SUM pra gente, e aí a gente vai depois entrar na importância do ambiente no aprendizado. Isso. A SUM é um escritório de arquitetura que tem como objetivo fazer projetos de ambientes educacionais. A gente faz projetos de novas escolas, implantações. A gente faz projetos de master plan, onde a gente verifica toda a estrutura física da escola, revendo ambientes, posicionamento, espaços mal utilizados. E a gente também trabalha com arquitetura de interiores e espaços externos. Uma coisa eu estava falando, Roberta, assim, o quanto é importante o ambiente na aprendizagem, né? E eu sempre falava isso, que a gente fala de muitas tecnologias, mas as nossas escolas eram de 50, 60 anos atrás. Influencia, né? Ah, com certeza. Então, a nossa arquitetura é especializada em arquitetura educacional, né? E a gente considera o ambiente como terceiro educador. É uma filosofia, né, que vem também de todo um uso do espaço influenciador do ensinamento, do aprendizado, onde a criança e o professor têm que ser pertencentes ao espaço, né? Então, assim, para nós, com certeza, o espaço está lá e tem que ser explorado pelo professor e pelo aluno e facilitar o que o professor tem a fazer, né? Uma coisa que a gente estava até conversando aqui em off é que o próprio professor hoje, ele vai criar novas dinâmicas, novas metodologias, ele precisa de um novo ambiente para isso, né? Não, a gente vê muitas escolas que querem um ambiente inovador, mas às vezes o professor também não está preparado. E a gente vê muita escola que o professor está preparado e o ambiente não, né? Então a gente tem um processo de design bem legal, onde o professor participa, então a gente desenvolve o projeto com o professor, com o aluno, para que quando ele vá usar não seja uma surpresa, né? Então... E aí tem um ponto que eu acho fundamental, porque esses novos alunos da nova geração, que já são hiperconectados, eles querem um ambiente diferente do que aquele ambiente que nós estudamos, né? E tem um outro detalhe, só para complementar aqui, para a gente colocar, que é o seguinte, até o formato das aulas, o tempo, né, que você fica, é diferente da nossa época, né? Sim, a configuração da sala de aula hoje é outra. Não existe mais a carteira de um aluno. Se faz projeto, se trabalha em grupo, né? E a vida hoje é trabalho em grupo. Então, a configuração da sala de aula... Essa mobilidade do aluno na sala, né? Isso, a flexibilidade dos ambientes, né? Os ambientes precisam hoje ser flexíveis para funcionar. A gente acredita nisso. Quando a gente fala disso... provavelmente a gente deve ter pesquisas, aumenta a produtividade do aluno e do professor, esse ambiente, vamos dizer assim, melhor trabalhado?
Ah, com certeza. O ambiente vai facilitar, como a gente disse, a interação entre aluno e professor, né? Então, não é só a gente que acredita, mas a gente vê isso em todos os projetos que a gente faz, sabe? A gente vê que a vontade de ficar na escola muda, a vontade do professor ensinar muda, então com certeza tem um impacto no rendimento, né? Não, sem dúvida, porque é que você falou, até do aluno ficar mais tempo em sala, como ele aproveita isso. E aí vocês também comentaram aqui de ter um estudo também do qual o ambiente se adapta melhor àquela escola, né? Isso é um ponto fundamental, é quase que uma coisa personalizada, vamos dizer assim. Na verdade a gente tem que atuar junto com a pedagogia da escola. Então o pedagogo, a gente ouve, é ouvido e a gente tem que traduzir no ambiente a filosofia da escola, né? Quando a gente fala dessas mudanças, a gente conseguiria citar, Roberta, algum dos principais mobiliários que mudam o ambiente, por onde se começa? Porque eu imagino assim, às vezes tem o dono de uma escola, tá, vou falar com a Sum, vamos mudar, mas o que é o ponto assim chave? É tirar a carteira, mudar o formato? O que movimenta mais? Assim? Então, é bem interessante a tua pergunta, porque a gente, muita gente vem para o escritório falando, eu não sei por onde começar, né? Eu quero mudar minha escola, mas enfim, é um processo longo, né? É um processo que a pedagogia tem que ir junto, não é só mudança de ambiente, né? Então, a gente vê que tem que ser muito estratégico nessa mudança, né? E é um dos nossos papéis olhar essa escola como um todo, identificar qual que é o projeto de início, né? Que mostra a vontade de mudança, de inovação, de ambiente inovador. Então a gente identificar esse ambiente e propor para a escola. Eu digo, por exemplo, antigamente corredor era corredor, né? Você não fazia nada, era ambiente de passagem. Hoje os corredores têm uma função, como todo o ambiente na escola tem um papel na educação da criança, né? Conexão entre as salas, né? A gente gosta de conectar salas. Isso é uma coisa nova, por exemplo. Primeiro com o segundo ano, porque criança aprende com criança. Então a gente conectando uma criança pequena a uma criança mais velha, ela vai ficar de olho na mais velha porque ela quer ser igual à mais velha. Então assim, conexão de ambientes, mais de um laboratório conectado, isso estão presentes nos nossos projetos. Eu acho que isso é uma coisa muito legal e você, para que tem uma escola, fica essa dica de pensar o ambiente. Obviamente, você pode ir mudando aos poucos, né, os ambientes, implementando, mas sem dúvida alguma, isso é uma coisa que eu estava falando para elas aqui antes da entrevista, uma das coisas que eu acredito como educador é num ambiente diferente, inovador, que proporciona um aprendizado muito mais lúdico, muito melhor e com um mobiliário diferente, um design diferente, né? Sim, não, é muito legal ver como a escola muda, sabe? Quando a gente começa a implementar projetos, assim, você vê que a reação das crianças é imediata. A criança não disfarça, né? Ou aceita ou não aceita. Então, a gente vê isso e tem o lado comercial também, né? A arquitetura vende, né? A arquitetura é bela, é integrada. Então, a gente vê também um feedback muito bom de investimentos. São investimentos que não são baratos, porque investir em infraestrutura é um investimento, mas a gente vê retornos muito legais também de matrículas, sabe? De novas matrículas. Sem dúvida alguma é um ponto fundamental. Eu, como pai, por exemplo, olho isso numa escola. O último ponto para a gente falar, você vê que a entrevista está longa porque eu adoro este tema, né? Mas você falou de um ponto importante que muitas vezes o professor, às vezes que é mais antigo, reticente, né? De entrar num ambiente novo. Para quem estava sempre acomodado naquele ambiente, é fundamental a escola também trabalhar e preparar o professor para esse novo ambiente, né? É fundamental, mas a gente, no nosso processo de criação, a gente traz o professor para ele sentir parte. Isso, para ele sentir parte e ser pertencente. Quando o ambiente está pronto, o professor ver que ele participou daquilo, e para ele é mais fácil interagir ali e começar a ensinar dentro desse espaço, sabe? E aí ele pode até criar novas metodologias, um novo tipo de aula. Meninas, quero agradecer demais o papo, adorei. Eu falei, ficaria conversando horas, acho que ambiente é uma coisa muito legal. Tá aí uma dica, normalmente a gente não traz isso quando a gente cobre a Bet Educar, mas é um ponto importante para você aí, que é proprietário de uma escola e está pensando sobre isso. Parabéns pelo trabalho, adorei o stand de vocês. Obrigada. A gente continua aqui na Bet Educar.
É uma feira muito importante para todo o setor educacional, público e privado. A gente no Brasil está passando por uma revolução educacional. E a BET é um lugar de encontro, um lugar de troca de experiências. E aqui a gente se abraça, a gente se encontra, a gente tem certeza que a gente pode trazer todo o carinho, o acolhimento do mundo virtual para o mundo presencial. É reflexão para a gente olhar, ver o que o mercado está trazendo, olhar com criticidade, né? Principalmente porque são muitas ferramentas, é muita tecnologia, então é um momento da gente refletir, né? A BET Brasil é uma feira fundamental, ele faz parte da agenda do dirigente municipal de educação, do educador. É sempre um momento de compreender tendências, inovações e, sobretudo, de encontrar outros agentes que estão promovendo, fazendo e desenvolvendo a educação no Brasil. Então a gente acredita que esse ano vai ser mais um ano aí de bater muito papo, de tomar muito café com quem já é cliente e de fazer novas parcerias utilizando esse canal aí, que é a BET Educar. A gente considera a BET um divisor de águas para todas as marcas que estão aqui. Então a gente sente o quanto ela conecta o mercado educacional brasileiro de uma forma geral. Todas as pessoas que fazem educação no Brasil, elas não têm como fazer educação sem estar na BET. E aí, pessoal, tá gostando dessa cobertura especial da BET Educar? Quanta coisa legal desse cenário, desse mercado tão importante que é o mercado de educação. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já com mais dessa BET Educar que está imperdível. Soluções para a comunicação da sua marca? A Audiofilme tem. Jingles. Um mundo de carros pra você. Spots. Você em dia com a cidade em dia com você. Trilhas. Vinhetas. Bom dia, ABC. Podcasts. Podcast Casa Vida Prática. Vídeos comerciais. Vídeos institucionais. Audiofilme. Sua marca em evidência. Como se destacar no universo digital, fazendo com que a sua empresa alcance os resultados desejados e obtenha retorno de investimento? É preciso muito mais do que ferramentas. É fundamental contar com estratégias e pessoas. Blackbeans, agência de marketing digital. Quando unimos forças, energias, culturas e fome de vencer, temos como resultado estratégias que rendem. Priorizamos que o seu sucesso também faça parte das nossas conquistas. Por isso, desenvolvemos inteligências que se complementam para impulsionar ações que façam sentido para a evolução da sua empresa. Selecionamos o grão, misturamos com o melhor de cada um e temperamos nosso caldo com um time de alto rendimento. Blackbeans, mais do que parceiros estratégicos, somos focados em resultados. Premiada desde 2016 em criatividade, performance, marketing e vendas. 4 vezes eleita a melhor agência de marketing digital do ABC pelo prêmio ABCcom.
uma equipe técnica capacitada e apaixonada pelo que faz. Chegou a hora de se tornar também um case de sucesso. Black Beans, estratégias que rendem. Estamos de volta com o programa ABC Trade Show e trazendo para você a continuação dessa cobertura especial da Bet Educar, a principal feira do setor de educação. Educar também serve para a gente aprender, conhecer coisas novas e importantes. A gente já trouxe aqui para você já deve ter ouvido falar em socioemocional. Mas a gente aprendeu uma coisinha nova, podemos falar aí que talvez seja a era do futuro da educação. Eu estou com o Ricardo Magalhães, que é o CEO e fundador da Pensamento Mágicos Produções. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, e vocês? Vamos falar dessa nova era, desse novo momento da educação? Vamos lá. É uma terminologia que a gente está ouvindo, começando a ouvir agora, mas ela significa muito para a educação. Socioconsciencial. Nós temos o socioemocional, sociocultural, socioeducacional, socioambiental e a consciência. Consciencial. Faltou o sócio, então socioconsciencial. E o que é isso? Assim, o que diferencia ele, por exemplo, do socioemocional? É o alicerce do socioemocional, por assim dizer. Por exemplo, a emoção é muito importante, mas se ela não tiver o crivo da razão, ela deixa de ser importante. Entendi, estou começando a entender. Certo? Então, a consciência entra nesse lugar de alicerce, de base. Então, você sente, muitas vezes cria uma série de emoções na sua vida, mas se você não souber lidar com elas, se você não tiver o controle emocional, essas emoções podem se transformar até em prejuízos, vamos dizer assim. Constantemente nós tomamos decisões e essas decisões, ora mais, ora menos, nos afetam e afetam os outros. E às vezes negativamente. Quando a gente fala disso, por exemplo, o socioemocional, como você falou, fala muito de trabalhar as emoções. O socioconsciencial é eu entender e poder analisar a minha emoção e de como eu vou lidar com essa emoção, seria isso, assim? E é tentar ensinar isso para o aluno? Exatamente. É uma, vamos dizer assim, a criança, ela assimila processo. E ela, tendo acesso às emoções pela BNCC, o socioemocional, as propostas do socioemocional é justamente fazer com que a criança tenha acesso das emoções que elas sentem. Mas entre saber, ou seja, ter ciência dessas emoções e ter consciência delas é uma outra coisa. Então, por isso que o socioconsciencial valida essas habilidades. Então, quando você valida essas habilidades, você dá a condição da criança pensar. Então, quando ela pensa, ela aciona o raciocínio. Então, por que eu estou com raiva? Por que eu estou nervoso? Ela vai pensar se aquilo é bom, se não é, e vai ver o resultado. Então, ela cria vamos dizer assim, uma necessidade de entender por que ela está sentindo. Isso é muito legal. E como que vocês levam isso para a escola? É um material? É um projeto? Como que a escola recebe isso? Nós atendemos, por enquanto, educação infantil 4 e 5 anos e 11 meses, o Fundamental 1 até o 5º ano e o Fundamental 2 até o 9º. E essa metodologia transformadora, porque ela alia a razão, a emoção à razão, na prática, ela funciona em exercícios semanais para a criança,
com quase 50 atividades que é disponibilizada para os alunos, onde eles exercitam a consciência, exercitam o seu poder de raciocínio. Então, raciocinar em torno de cada emoção. Ricardo, isso é novo aqui no Brasil? Ou é desenvolvido por vocês? Porque assim, eu nunca tinha ouvido falar esse termo. É uma coisa nova aqui no Brasil ou não? É uma coisa nova. Nós é que criamos essa terminologia. Como eu falei, socioemocional, sociocultural, socioambiental, socioeducacional, mas a consciência não tem sócio. E nós criamos o socioconsciencial, que é a base, o alicerce das emoções. Muito legal. E é legal que a gente comece a ver isso e entender, até porque nós somos pais, né? Os nossos filhos estão nas escolas, a gente fala muito do socioemocional, né? Se tornou isso muito importante, um tema praticamente os pais buscando informação, sabendo se a escola tinha isso, se a escola estava adequada, e tá aí mais uma novidade, por isso que eu falei que a gente aprende e conhece coisas novas. Parabéns pelo trabalho, muito legal, viu? Muito obrigado. Estamos à disposição. E a gente continua aqui trazendo as novidades da Bet Educar para você. Se assim como eu, você tem um filho de 13, 14 anos ou de 10 anos, você já ouviu ele falar de Minecraft. Pai, vem ver a piscina que eu fiz, vem ver a casinha que eu fiz. E era só um videogame, mas eu estou aqui com o meu amigo, ex-aluno Vitor Tavares, grande Vitão, da Trivium, que vai falar sobre Minecraft Education. Dá para aprender com esse joguinho, é isso? Dá sim, Bonetti. A gente trabalha hoje com Minecraft dentro da sala de aula, né? O objetivo é a gente pegar esse jogo, que é um dos jogos mais populares do mundo. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o terceiro país que mais baixa Minecraft. São mais de 30 milhões de usuários todos os dias, né, jogando Minecraft. Então a gente traz essa ferramenta que o aluno já gosta, já sabe utilizar e usa para fins de diversão. A gente traz para a sala de aula para ser um aliado do professor. Então qualquer professor de qualquer disciplina pode usar o Minecraft na sala de aula. Então ele cria propostas pedagógicas dentro do jogo. Vocês levam isso para a escola, para o professor, ajudam nesse processo? Perfeito. Nós somos especialistas em Minecraft Education e o trabalho que a gente faz é justamente com o educador. Nós temos um programa de formação contínua para o educador aprender como que ele cria propostas pedagógicas dentro do Minecraft. Bom, é uma coisa muito louca, porque a gente fala muito sobre gamificação, né? Sim. Hoje, praticamente, não dá para a gente falar em ensino se não falar em gamificação. E da onde veio a ideia de utilizar o Minecraft para isso? Óbvio que a gente já viu que 30 milhões de pessoas usam, né? A molecada adora. E mesmo o meu filho, por exemplo, usava 10 anos, usava mais, hoje usa menos, mas continua ainda usando, né? Como veio a ideia de levar isso para dentro da sala de aula? A estratégia foi aproveitar a popularidade do jogo, né? Quando a gente fala de gamificação ou aprendizagem baseada em jogos, a gente sempre tem que ensinar uma plataforma para o aluno, então ele tem que entender qual que é a dinâmica daquele jogo, para depois você trabalhar a parte pedagógica. No Minecraft a gente transpõe essa barreira, porque a gente traz um jogo que ele já é altamente proficiente, ele sabe jogar, sabe construir. Então a gente já pula essa etapa e fala, alunos, hoje a gente vai trabalhar uma aula de geografia, vamos falar de relevo. A gente dá uma aula dentro do Minecraft. A gente vai falar de química, a gente tem um laboratório de química dentro do Minecraft que ele estuda toda a tabela periódica e constrói todos os seus compostos. Isso é muito louco. O Vitão é meu aluno, eu posso falar com ele assim, porque assim, sei lá, meu filho tinha 6, 7 anos, ele já sabia mexer nesse negócio, cara. Parece que eles nascem chipados e eles já sabem mexer. É o que você falou, já quebra a barreira de não sei como usar, né? Exato. E você também tem um certo receio do professor quando a gente trabalha com gamificação, onde o professor ele fica inseguro. Ah, mas eu não sei jogar, eu não sei. Mas o professor... Eu não sei, a molecada que sabe. É isso, é esse o conceito, né? O professor não precisa saber. Eles já sabem, isso é o suficiente. O professor precisa ser o tutor. Ele é que vai direcionar qual é a atividade, qual é a proposta pedagógica, qual é o objetivo que os alunos precisam atingir dentro desse jogo. E tem um lance, né, que eu acho assim, além de ficar mais produtivo, eu acho que o aluno guarda mais e é mais lúdico para ele, né? De repente falar de um tema chato como relevo, mas falar de uma forma bacana dentro do Minecraft, né?
Perfeito. Você pega, por exemplo, a disciplina de química, né? É algo bastante abstrato, né? O professor tem que tentar ali e mostrar aqui a tabela periódica, olha, tem esses grupos de elementos, tem esse elemento aqui que o aluno imagina o que ele é, e depois ele tem que entender que se ele juntar um elemento que ele imaginou com outro elemento que ele imaginou, vai ter um composto que ele também imaginou. Então é muito abstrato, né? E ele fica naquelas formulazinhas. Dentro do Minecraft, não. Ele junta lá os átomos e constrói um acetato de sódio, por exemplo. Então ele vê isso na prática como que faz. Então é um ambiente de simulação mesmo. Muito legal isso. Bom, tá aí uma dica para você que tem uma escola, trabalha com educação. É uma febre, o pessoal adora o jogo. E o legal de a gente começar a ver isso, né? O jogo sendo levado para a educação, incentivando a educação e com certeza melhorando até a produção, né? E o interesse do aluno por isso. Obrigado, Vitor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ótimo te ver e saber que você está com sucesso. É muito legal. Parabéns. Viu? Isso aí. Obrigado, Bonetti, mais uma vez, de poder apresentar e levar o Minecraft, mostrar como que a gente usa a aprendizagem baseada em jogos para contribuir para a educação do nosso país, né? E que esse é o nosso maior motivo de estar aqui todos os dias. Bom, grande Vitão, grande orgulho. A gente continua aqui na Bet Educar, você vai acompanhar um pouco das imagens e aqui a gente vai colocar o site aqui da Trivium para você conhecer um pouco mais sobre Minecraft Education. Quem puder participar desse evento é uma experiência única, não existe um outro evento que vai te trazer tanto network, que vai te trazer tanto conhecimento na área de tecnologia e educação como a Bet. É valorizar cada vez mais a educação no país e, acima de tudo, fazer com que a gente aprenda mais em cada ano, né, com as inovações que ela oferece. Estar na Bet significa uma chance importante da gente estar próximo de todo esse ecossistema da educação. A Bet é quase que uma grande reunião de escolas, né? E a gente, além de encontrar pessoas que a gente conhece, que a gente gosta de muito tempo, a gente conhece pessoas novas também. Então, realmente, é a oportunidade de encontrar gestores, fundadores, coordenadores, tomadores de decisões, realmente para criar negócios, fomentar negócios e crescer a um nível que nenhum lugar a gente conseguiria nessa velocidade. A Bet é uma fonte propulsora de formação de mentes pensantes. É realmente uma referência, né? Se tornar uma referência de inovação educacional na América Latina, né? Hoje, quem quer conhecer o que é inovação, o que é tendência hoje, tem que passar pela Bet. Essa oportunidade de estar aqui perto de todas as escolas, com esse evento extremamente bem organizado, com todo mundo que a gente precisa se conectar, foi uma oportunidade muito boa para a gente começar o nosso negócio com o pé direito. Então, obrigada, Bet, pela essa oportunidade. E aí, pessoal, tá gostando dessa cobertura especial da Bet Educar? Quanta coisa legal desse cenário, desse mercado tão importante que é o mercado de educação. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já com mais dessa Bet Educar que está imperdível.
Soluções para a comunicação da sua marca, a Audiofilme tem. Jingles. Um mundo de carros pra você. Spots. Você em dia com a cidade em dia com você. Trilhas. Vinhetas. Bom dia ABC. Podcasts. Podcast Casa Vida Prática. Vídeos comerciais. Vídeos institucionais. Audiofilme. Sua marca em evidência. Como se destacar no universo digital, fazendo com que a sua empresa alcance os resultados desejados e obtenha retorno de investimento? É preciso muito mais do que ferramentas. É fundamental contar com estratégias e pessoas. Blackbeans, agência de marketing digital. Quando unimos forças, energias, culturas e fome de vencer, temos como resultado estratégias que rendem. Priorizamos que o seu sucesso também faça parte das nossas conquistas. Por isso, desenvolvemos inteligências que se complementam para impulsionar ações que façam sentido para a evolução da sua empresa. Selecionamos o grão, misturamos com o melhor de cada um e temperamos nosso caldo com um time de alto rendimento. Blackbeans, mais do que parceiros estratégicos, somos focados em resultados. Premiada desde 2016 em criatividade, performance, marketing e vendas. 4 vezes eleita a melhor agência de marketing digital do ABC pelo prêmio ABCcom. Uma equipe técnica capacitada e apaixonada pelo que faz. Chegou a hora de se tornar também um case de sucesso. Blackbeans, estratégias que rendem. Estamos de volta com o programa ABC Trade Show e trazendo para você a continuação dessa cobertura especial da Best Educar, a principal feira do setor de educação. Obviamente que na Bet Educar a gente também tem as grandes marcas e marcas que estão no nosso dia a dia. Não tem como a gente não falar de Microsoft e falar do nosso dia a dia. Eu estou aqui com a Vera Cabral, que é diretora da Microsoft. Tudo bom, Vera? Oi, Bonetti, tudo bem? Que bom que Microsoft está no seu dia a dia. Está no dia a dia de todo mundo. Não tem, eu acho que não tem como ele não estar no nosso dia a dia. Né? Ainda bem, não é? Porque a gente só faz coisa para o bem do dia a dia de todo mundo. Quando a gente fala aqui, a gente está obviamente numa feira de educação, quais são os produtos que a gente vê da Microsoft para essa área de educação? Bom, eu vou dizer para você que assim, tudo que a Microsoft faz também é para a educação. E educação é uma área super importante para a Microsoft. A missão da Microsoft é fazer com que cada pessoa e cada instituição do planeta alcance mais. E educação, então, obviamente, está no cerne dessa missão, desse processo como um todo. E quando a gente fala disso, né, que eu falei brincando, mas de fato está no nosso dia a dia, até hoje nas ferramentas que a gente tem na própria sala de aula, até em questão da pandemia, o Teams, né, uma série de coisas que acabaram ajudando as escolas a sobreviver, eu diria assim, né? Pois é, Bonetti. Então, quando eu falo que a educação é um dos pilares da Microsoft, eu quero dizer que assim, todo o conjunto de soluções que a Microsoft tem, elas são especialmente customizadas para a educação. É o único setor que tem soluções customizadas, porque os outros são todos para o mundo todo. Em educação, por exemplo, a gente tem um Teams diferente do que o mundo corporativo conhece. Então, ele é muito desenhado para atender uma sala de aula, para atender professores, para atender o estudante. Então, essas soluções, agora na pandemia foi uma coisa muito legal, como você falou, elas fizeram com que a gente se mantivesse em atividade, que as escolas, com toda a dificuldade que tiveram, conseguissem trabalhar.
Então, o time se sustenta muito. Eu falo isso porque, assim, a minha filha estuda numa escola e eu fico aqui acompanhando o Teams dela, o que está sendo falado, com o que ela falou com o professor. Ou seja, é uma ferramenta, eu falo isso do presente do nosso dia, não é só o Word, o Excel, são diversas ferramentas que às vezes a gente nem sabe que é da Microsoft, que está ali e que ajudam nesse dia a dia. E de fato, a gente só consegue melhorar o país por meio da educação, né? E eu acho que isso está um pouco do propósito da marca. Pois é, Bonetti. Então, educação está no cerne do processo de mudança da sociedade quando a gente pensa em incluir todos. E num país desigual como é o Brasil, a gente precisa levar a educação de qualidade para todo mundo. E sem tecnologia a gente não vai fazer isso. É isso que eu estava até falando. Hoje não dá para a gente pensar em educação sem tecnologia, né? Por vários motivos. Então, assim, se a gente pensar o que é a nossa vida, a gente não usa tecnologia para quê? Eu não sei para quê. A gente usa tecnologia para tudo. Então, todas essas soluções, assim, eu digo, quando a gente vai comprar um celular, a última coisa que ele é ser telefone, porque ele resolve um monte, sei lá, uma infinidade de coisas na vida da gente e a gente usa isso no dia a dia. E por que na escola a tecnologia está distante? Então, a escola precisa estar perto do que é o resto do mundo e até preparar seus estudantes para o mundo do trabalho, para as relações sociais, que são todos permeados por tecnologia. Então não dá para pensar uma escola que não use recursos de tecnologia para nada. Isso é um atraso, até porque a tecnologia permite que a gente faça o que os grandes teóricos da educação sempre falaram, né? E que é personalizar a aprendizagem, tratar cada pessoa como um indivíduo e não tratar todo mundo pela média. Sim. Sabe, assim, definir o que é um padrão e você está fora do padrão, você está fora. Não é isso que a gente tem na nossa sociedade. Isso fazia assim, quer dizer, se é que fazia sentido, numa era industrial, até a metade do século passado. Nos dias de hoje não faz o menor sentido. A gente tem que fazer com que todo mundo aprenda. Apesar de ter dificuldades, de cada um aprender de um jeito, de cada um ter o seu ritmo, a gente pode fazer isso com a ajuda de tecnologia. Sem dúvida. Olha, é um papo ótimo, um prazer te conhecer. A Microsoft, como eu falei, faz parte do nosso dia a dia das mais diversas formas. É importante que você conheça, saiba disso e como eles pensam na educação e as soluções para a gente. Obrigado, parabéns pelo trabalho, obrigado por ter dado essa entrevista para a gente. Muito obrigada, um prazer, muito bom. E a gente continua aqui no especial da Bet Educar. A possibilidade de você aprender, de trocar, de sair daqui renovado e, como eu sempre digo, com uma nova ideia para mudar a sua prática, é enorme. Eu sinto que todo mundo está saindo aqui, no mínimo, com umas 10 ideias do que pode voltar para as escolas, para as instituições e aplicar. Foi uma experiência de aprendizado, troca de ideias, troca de informações. E agora é traduzir isso daqui e levar para a escola, né, para o ambiente educacional. Porque a educação vem mudando e ela precisa mudar. Não existe falar em educação sem falar em Bet, não existe querer fazer parte do mercado de educação sem estar presente na Bet. Ela se estabeleceu como não só a grande feira, não só o grande evento, mas o momento de encontro. Já um calendário programado, já certo, de todo ano, as pessoas já participarem da Bet com esse objetivo, aprender, se renovar e entender o que está acontecendo de diferente na educação. É um evento que, mesmo quando eu acho que eu já vi de tudo, ele sempre me surpreende. Todo ano traz uma surpresa e faz eu pensar em outras possibilidades para o meu negócio, sem dúvida. Essa troca, essa possibilidade de a gente aprender coisas, olhar as novidades, observar para onde está indo a educação do Brasil. Porque pensa numa comunidade onde a gente consegue engajar pessoas de diferentes idades, diferentes regiões, que estão comprometidas com o futuro da nossa educação. O ano passado a gente teve a edição, né, pós-pandemia, mas nesse ano, né, que verdadeiramente todos se sentindo muito mais à vontade, então vivemos aqui grandes emoções durante esses 4 dias de Bet. Eu acho que cada vez mais
A BET é um lugar onde todo mundo tem que estar. Bom, pessoal, essa foi mais uma edição do programa ABC Trade Show com a segunda parte aí da Bet Educar. Quanta coisa legal, né? Semana que vem a gente está de volta trazendo mais do mundo das feiras de negócios para você. ABC Trade Show. Oferecimento Crisol Plásticos de Engenharia. Soluções para a comunicação da sua marca, a Audiofilme tem. Jingles. Um mundo de carros pra você. Spots. Você em dia com a cidade em dia com você. Trilhas. Vinhetas. Bom dia, ABC. Podcasts. Podcast Casa Vida Prática. Vídeos comerciais. Vídeos institucionais. Audiofilme. Sua marca em evidência. Como se destacar no universo digital, fazendo com que a sua empresa alcance os resultados desejados e obtenha retorno de investimento? É preciso muito mais do que ferramentas. É fundamental contar com estratégias e pessoas. Blackbeans, agência de marketing digital. Quando unimos forças, energias, culturas e fome de vencer, temos como resultado estratégias que rendem. Priorizamos que o seu sucesso também faça parte das nossas conquistas. Por isso, desenvolvemos inteligências que se complementam para impulsionar ações que façam sentido para a evolução da sua empresa. Selecionamos o grão, misturamos com o melhor de cada um e temperamos nosso caldo com um time de alto rendimento. Blackbeans, mais do que parceiros estratégicos, somos focados em resultados. Premiada desde 2016 em criatividade, performance, marketing e vendas. 4 vezes eleita a melhor agência de marketing digital do ABC pelo prêmio ABCcom. Uma equipe técnica capacitada e apaixonada pelo que faz. Chegou a hora de se tornar também um case de sucesso. Blackbeans, estratégias que rendem.